Então, a nossa escola de verão é a professora Sayuri Miyamoto com o tema Lipídios, Mecanismos de Oxidação, Defesas, Antioxidantes e Doenças. Sayuri, muito obrigado. Obrigada, Cristiano. Eu não sei de que área a maioria de vocês então... Física, a maioria é da física. Eu venho do Instituto de Química, tá? E a minha área, eu falei bom dia a todos primeiro, mas eu venho do Instituto de Química, né? Então a minha área, a minha apresentação tem uma carga de química um pouco grande, eu não sei se todos vão conseguir acompanhar, mas caso vocês tenham dúvidas, vocês podem interromper e perguntar. Tá? O tema... Bom, então o tema da minha apresentação é a respeito de lipídios. Né? Vou falar um pouco dos mecanismos de oxidação, né? Das defesas antioxidantes e das doenças associadas a oxidações de lipídios. Tá? Bom, então, com relação a esses lipídios, né, os lipídios, eu vou focar principalmente os lipídios encontrados em meio biológico, né, então, no nosso organismo, nas membranas celulares, nas lipoproteínas, né, nas gorduras de reserva do organismo, tá? E esses lipídios que compõem o nosso organismo, principalmente os lipídios das membranas celulares, eles são muito ricos em ácidos graxos poliinsaturados e eles são muito suscetíveis à oxidação. Né? Assim como quando vocês deixam uma manteiga, né, exposta ao ar, né, e ele vai ficando, se você não refrigerar, ele vai sendo oxidado, né, e vai ficando ranço. O nosso organismo também, a gente utiliza o oxigênio para respirar e, desse modo, os lipídios do nosso organismo também vão sofrendo oxidações. Tá? Então, os lipídios têm algumas características que fazem, né, com que eles sejam facilmente oxidáveis. E eles são oxidáveis, né, sofrem essa oxidação por ação de radicais livres. Tá? E como eu acho que provavelmente vocês não devem ter tido um curso sobre radicais livres, né, eu vou falar um pouco mais detalhadamente a respeito do que são esses radicais livres. Né? Não sei se vocês já ouviram falar desses radicais livres, mas eu acho que na mídia, né, hoje em dia se fala bastante porque ele está associado a diversas doenças, né, causam doenças cardiovasculares, envelhecimento. Aí se fala muito em antioxidantes, né, nas frutas, no vinho, né, e que se você consome esses antioxidantes, você está se prevenindo contra diversas doenças. Né? Bom, então eu vou falar um pouco do que são esses radicais livres, né? E dos mecanismos pelos quais esses radicais livres causam, né, danos nesses lipídios. Né? Então, os radicais livres eles vão oxidar os lipídios, né, e vão gerar uma série de produtos, e esses produtos têm uma série de efeitos deletérios no organismo. Eu vou falar também de algumas doenças, né, associadas a essas oxidações de lipídios, né, como eu mencionei. Acho que o que se fala bastante são as doenças cardiovasculares. Né? Então, vou falar de doenças cardiovasculares e algumas outras doenças. E dos mecanismos pelos quais, né, o nosso organismo se defende contra essas oxidações e como também você consegue obter esses antioxidantes também a partir da dieta, e você consegue também ter alguma certa proteção contra essas oxidações. Então, vou começar falando dos radicais livres.
o que são, né, esses radicais livres, onde, né, eles podem ser formados e as consequências, né, desses radicais livres. Bom, para quem tiver interesse, né, em se aprofundar mais a respeito de radicais livres, tá? E não conseguir entender o que eu falar agora durante a aula, quiser, né, ir atrás de algumas referências, eu coloquei aqui algumas bibliografias básicas, né, tá? Tem um livro em português, que foi escrito pela professora O'Hara Augusto, né, lá do Instituto de Química. Ele é bem didático, é um livro fino, tá? Então vocês podem consultar, né? Ele é bem didático, é bem interessante. Tem um livro que a gente chama que é a Bíblia, né, dessa área de radicais livres, né, que é esse livro em inglês, né? Tem algumas versões já traduzidas também, mas a versão mais recente em inglês do Hallel, né, e do Woodward. E também tem várias revistas, né, jornais que publicam artigos nessa área de radicais livres. O mais conhecido é o Free Radical Biology and Medicine, tem o Free Radical Research e tem esses outros também. Tá? Então, eu acho que é interessante para quem tem interesse nessa área consultar alguma dessas bibliografias. Bom, então, o que são, né, radicais livres? Né? Então, tem uma definição de radicais livres, tá? Então, são espécies de existência independente, por isso a gente chama de livres, né, que contém um ou mais elétrons desemparelhados ocupando um orbital, que pode ser atômico ou molecular. Tá? Então, uma representação de radical livre, né, que vocês veem na literatura é um composto, mas mais um pontinho, né, superescrito, né, do lado direito, que representa o elétron desemparelhado. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouco, né, como que é esse elétron desemparelhado. Tá? Então, existem, né, você pode encontrar radicais livres na forma de átomos, né, o cloro, por exemplo, né, é um radical, moléculas, o oxigênio que a gente respira, né, apesar de não ter esse pontinho indicando que ele é um radical livre, ele tem dois elétrons desemparelhados, na verdade ele é um dirradical, eu vou mostrar para vocês, e ele é bastante reativo. O NO também, né, o NO é um composto, é uma molécula que é produzida pelo endotélio vascular, é importante para o relaxamento, né, dos vasos, ele também é um radical livre. Grupos de átomos, esse aqui é um radical que a gente chama de metila, né? E metais, né? Os metais, ferro, cobre, eles também, né, têm elétrons desemparelhados, né? Então, na verdade, eles têm características radicalares. Tá? E o fato, né, de por que né, eles são tão importantes, né? O fato deles terem esse elétron, né, o elétron, para ele ser estável nos orbitais, né, se vocês lembrarem um pouco da química, né, do colegial, eles são distribuídos em orbitais e sempre emparelhados, né, são dois elétrons por orbital, e se você só tem um elétron, né, então esse átomo é instável e ele vai à procura, né, ele vai querer obter esse elétron de alguma forma para se estabilizar. Então eles são bastante reativos, eles vão atacar moléculas para obter esse elétron. Tá? Então eu falei para vocês, né, que o oxigênio que a gente respira, né, e que é importante para a gente produzir energia no nosso organismo, né, ele é um dirradical. Tá? Essa representação é da representação da distribuição de elétrons no orbital molecular, né, do oxigênio. Tá? Cada átomo do oxigênio, né, tem 8 elétrons, tá? Então desse lado aqui estão representados a distribuição de elétrons no orbital atômico, né? E esses elétrons são distribuídos
orbitais S e T, né? Então sempre cada orbital é composto por 2 elétrons, tá? Tem S2, 2S2 e o 2P representa esses elétrons desemparedados. Na molécula representada rosinha, também se a gente juntar, né, os elétrons, vocês vão ver que existem, né, 2 elétrons no orbital que se encontram desemparelhados. Tá? Esses orbitais são chamados de orbitais oxidantes, tá? E esses elétrons desemparelhados fazem com que o oxigênio tenha característica radicalar e seja reativo. Né? Então, o oxigênio a gente poderia representar dessa forma, né? Um átomo exato de oxigênio, fazendo uma ligação covalente, tá? Tendo 2 elétrons desemparelhados. Um detalhe interessante, né, é que os elétrons, né, desemparelhados do oxigênio molecular, eles têm o mesmo spin, tá? Então o elétron pode ter um spin positivo ou negativo, né? Tá? Eles têm spin, né, de mesma direção. E isso dificulta com que ele reaja, porque a molécula com que ele for reagir tem que oferecer para ele 2 elétrons também, né, do mesmo spin. Então isso faz com que haja uma restrição na reatividade do oxigênio. Se não existisse essa restrição, né, a gente entraria em combustão espontaneamente. Né? A gente só não entra em combustão espontânea por causa dessa restrição de spin. Só que a partir do momento que você, né, fornece uma energia suficiente, né, é possível fazer com que esses elétrons, né, você consiga fornecer esses elétrons do mesmo spin e o oxigênio, né, ajuda, né, ele é responsável por reações, por exemplo, chamadas de combustão. Né, por isso que os materiais pegam fogo, você fornece o calor, a energia necessária para que haja a reação do oxigênio com esses outros compostos, né? E isso libera uma grande quantidade de energia. Tá? Com relação a outra molécula, né, o NO, né, então, do mesmo modo, o NO, falei para vocês, é uma molécula que é produzida pelos vasos, né, sanguíneos, tá? E esse NO é importante para o relaxamento da vasculatura, tá? Ele também, né, é um radical livre, né, porque ele faz a distribuição dos elétrons na molécula do NO, a gente vai ver que sobra um elétron desemparelhado. Então, apesar, né, dessa molécula ter um papel fisiológico bastante importante, né, no relaxamento vascular, ele também, né, dependendo da situação, ele também pode ter efeitos deletérios. Tá? Eu vou mostrar algumas reações pelas quais o NO também pode, né, ser deletério. Os metais, né, também possuem vários elétrons desemparelhados, né? O ferro é um metal que a gente encontra em grande quantidade no nosso organismo, né? Ele também, se a gente faz a distribuição dos elétrons, né, no átomo, né, vocês vão ver que no caso do ferro, ele pode ter de 4, né, até 5 elétrons desemparelhados. Então, portanto, os metais também são bastante reativos. E vocês vão ver, né, que no nosso organismo, né, os metais catalisam uma série de reações de oxidação. Tá? Então, a oxidação dos lipídios, né, na presença desses metais, ferro ou cobre, ela é acelerada. Tá?
chama, né, os radicais, a gente pode dividir, na verdade, coletivamente, os radicais livres, né, eles são chamados, hoje em dia na literatura, de espécies reativas. Tá? O termo radicais livres, ele era, esse barulho incomoda, mas acho que não vai ter muito jeito. Esses radicais livres, o termo é muito restrito, mas ele vai se restringir apenas àquelas moléculas que têm os elétrons desemparelhados. Só que existem várias espécies produzidas no nosso organismo que, apesar de serem bastante reativas, elas não têm elétrons desemparelhados. Então, existe hoje em dia, né, então, na literatura, né, nessa área de radicais, a gente se refere a coletivamente a essas espécies de espécies reativas que podem ser derivadas de oxigênio, né, ou de nitrogênio. Tá? E aí a gente divide isso em radicalares e não radicalares. Os radicalares são aqueles que têm o elétron desemparelhado, né? Os não radicalares, o peróxido de hidrogênio, por exemplo, né? E outras espécies aqui, não têm o elétron desemparelhado, mas são bastante reativos. E da mesma forma, para as espécies reativas de nitrogênio. Radical NO2, e a partir desses radicais de nitrogênio também se formam várias espécies não radicalares estáveis. É interessante, né, que essas espécies, né, radicalares, elas também podem se converter, muitas delas se convertem em espécies não radicalares, né? Por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco, mas o superóxido ela se converte em peróxido de hidrogênio no organismo. Tá? Esses radicais aqui, que são chamados de peroxilas, também podem se converter em hidroperóxidos. Eles continuam sendo espécies reativas. Tá? Bom, então existe uma série, né, de espécies reativas, né, que agora daqui para frente eu acho que vou preferir, né, chamar elas de espécies reativas do que radicais livres, porque tem várias outras espécies que não têm, né, elétrons desemparelhados, mas a reatividade, né, dessas espécies reativas, né, elas variam bastante, tá? E essa reatividade, uma medida dessa reatividade é dada pelo potencial redox, né, do par redox. Né? Então, como eu falei para vocês, as espécies radicalares elas se convertem através da abstração de elétrons ou átomos de hidrogênio de outras moléculas em espécies não radicalares. Eles formam um par redox, né, através do ganho ou da perda desse elétron. Tá? E essa medida é dada pelo potencial de redução, e no caso, né, quanto maior o potencial de redução, maior é a afinidade desses compostos, desse par redox, por esses elétrons, mais reativos eles são. Né? Então, no caso, o mais reativo dessa lista é o radical hidroxila, né, que tem um potencial de 2,3 volts. Né? E aí, segue uma lista aqui de outros compostos. Né? Por exemplo, os lipídios, né, que eu vou falar para vocês, que é denominada aqui de PUFA, né, polyunsaturated fatty acids, né, os ácidos graxos poliinsaturados, eles têm o par redox, né, do radical lipídico e não lipídico, tem 600 mV. Isso significa, né, que qualquer radical, né, qualquer par redox acima, né, dele é capaz de abstrair, né, um elétron do ácido graxo. Então, radical hidroxila, radical alkoxila, peroxila ou radical glutationila, né, todos eles são extremamente reativos e são capazes, pelo potencial de redução, tirar, né,
roubar um elétron na forma de hidrogênio, átomo de hidrogênio, dessas moléculas. Tá? Então eles são capazes de promover a oxidação desses ácidos graxos. Né? Ao contrário, por exemplo, aqui dessa molécula aqui, que representa o alfa-tocoferol. Tá? O alfa-tocoferol ele é um antioxidante, a vitamina E. Tá? O par redox, né, do alfa-tocoferol tem um potencial redox menor e, na verdade, o que acontece é que o alfa-tocoferol, né, ele vai fornecer, ao invés do alfa-tocoferol promover a oxidação, ele vai agir como antioxidante em relação aos lipídios, fornecendo o elétron aqui de volta para o lipídio. Tá? Então, isso faz com que o potencial redox do alfa-tocoferol faz com que ele seja um bom doador de elétrons, né, para aquelas reações de radicais livres. Tá? Peróxido de hidrogênio, que também é formado no nosso organismo, né, ele é uma espécie reativa, ele é menos oxidante, né, apesar de ter esse peróxido de hidrogênio, né, ser considerado uma espécie reativa que é produzida, né, no nosso organismo, que pode ser lesivo da célula, ela por si só não consegue oxidar, promover a oxidação de lipídios. Tá? Bom, alguma dúvida? Se vocês quiserem fazer. Você falou que um acaba fornecendo elétron para o outro. Isso. Mas sempre que esse um fornece, ele vira Radical livre. reativo, não? Daí ele pode então atacar o outro e aí. Isso. Por exemplo, o alfa-tocoferol fornece elétrons para o lipídio. Ele vira um radical. Né? Só que, no caso dessa molécula de tocoferol, esse radical é bem menos reativo do que o radical do lipídio. Então, isso é uma forma de amenizar, né, a reatividade. Né? E, além disso, né, no caso do radical tocoferil, né, ele é rapidamente transformado de volta para o radical tocoferol pela vitamina C. Né? Então, se fala que a vitamina C age sinergisticamente com o alfa-tocoferol. Então, para você ter uma proteção efetiva, né, uma proteção antioxidante efetiva, né, contra a oxidação de lipídios, é importante que você tenha a vitamina C e a vitamina E trabalhando juntos, porque a vitamina E vai neutralizar o radical do lipídio, a vitamina E vira radical, só que rapidamente, na presença, por exemplo, da vitamina C, que é o ascorbato, a vitamina E é neutralizada. E no caso do ascorbato, uma coisa que é interessante, ela é menos, um radical ainda menos reativo, e além disso, esse radical ele consegue se delocalizar dentro do anel do ascorbato, e isso faz com que ele se torne bem menos reativo. Tá? Então, é uma forma de você ir diminuindo a reatividade dos radicais. O antioxidante ele vai perdendo elétrons, só que ele é um radical bem menos reativo e, dependendo da estrutura da molécula do antioxidante, esse radical é meio que neutralizado, né? E aí acaba sendo uma reatividade. Né? Bom, o tempo de vida, né? O tempo de vida dos radicais livres também varia bastante. Então, quanto mais reativo, menor é o tempo de vida, né? Então, o radical hidroxila, que era o mais reativo, né, que tinha um potencial redox maior, é o que tem menor tempo de vida. Né? Então, o tempo de vida dele é na faixa de nanosegundos, né? E segue mais ou menos a ordem, né, do que foi mostrado ali na tabela do potencial redox. Então, a reatividade está relacionada com o tempo de vida.
isso faz, né, esse tempo curto, né, por exemplo, do radical hidroxila, faz com que seja muito difícil também a gente detectar esses radicais. Né? Então, é difícil você detectar os radicais, né? Existem técnicas como a ressonância eletrônica paramagnética, né, em que você consegue enxergar esse elétron desemparelhado. Né? Mesmo através dessa técnica, é difícil de você ver, né, esse elétron desemparelhado no caso do radical hidroxila, porque o tempo de vida dele é muito curto. Né? Ao contrário, tem outros radicais, por exemplo, né, o radical peroxila, né, aqui já tem um tempo de vida de 7 segundos, tá? E nesse caso, pela técnica de EPR, né, que é a ressonância paramagnética eletrônica, é possível você já começar a detectar esse radical. Né? Bom, aí tem outras espécies reativas que podem durar, né, por exemplo, dias. Esses aqui são radicais que são mais fáceis de detectar, por exemplo. O óxido nítrico, né, que eu falei para vocês que tem um papel importante, né, no relaxamento vascular, ele, apesar de ser um radical livre, ele é um radical livre pouco reativo, né, ele é bastante estável. Né? Isso é bom, porque se ele fosse bastante reativo, né, ao mesmo tempo que você tem um relaxamento vascular, que é importante para manter a pressão sanguínea estável, você teria oxidações, né, e aí isso levaria a várias consequências prejudiciais. Né? Então, ele é um radical, mas tem uma baixa reatividade e um tempo de vida relativamente longo. O técnico vai o microfone, daí caso tá. Você pode usar. Vocês estão ouvindo? Está melhor? Todo mundo está me ouvindo? Mais alto? Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Bom, então, continuando, né? Então, como que esses radicais livres, né, podem, como e onde, né, eles podem ser formados, tá? Então, o enfoque que eu vou dar é meio biológico, onde em meio biológico eles podem ser formados. Bom, o principal, né, aqui esse esqueminha mostra que o oxigênio molecular, tá? Então, o oxigênio a gente respira, né, constantemente, e esse oxigênio, que a gente chama de oxigênio molecular, ele é utilizado, né, pelo nosso metabolismo para a produção de energia, que é o ATP. Tá? Nesse processo de produção de energia, esse oxigênio ele é reduzido até água. Tá? E isso acontece através de um ganho de 4 elétrons pela molécula de oxigênio. Tá? Isso acontece, né? Alguém sabe aonde que isso acontece? Alguém teve aula de bioquímica? Não, né? Não faz nem ideia onde isso acontece no nosso organismo. Quase. Mitocôndria, não sei qual, mitocôndria, muito bem. Então, o ciclo de Krebs fica, né, na mitocôndria, e o ciclo de Krebs é importante porque ele vai fornecer esses elétrons. O ciclo de Krebs é um ciclo que existe dentro da mitocôndria que é responsável pelo catabolismo, né, pela oxidação dos nutrientes, das moléculas, glicose, por exemplo. Né? A glicose vai pela glicólise, ele é quebrado, sofre várias oxidações.
né, e a oxidação final, né, das cadeias carbônicas dessa glicose acontece na mitocôndria, né, onde os elétrons dessa oxidação da glicose, por exemplo, são transferidos, né, através de coenzimas, né, a gente chama de coenzimas, ou transportadores, né, seriam um tipo de transportadores de elétrons, até a cadeia transportadora de elétrons, né, eu deveria ter trazido um esquema para vocês, mas existe uma cadeia transportadora de elétrons dentro da mitocôndria. Então, isso aqui é uma mitocôndria, tá? Então ela é uma organela que tem várias invaginações, tá? E aqui na membrana, que a gente chama membrana interna mitocondrial, existe uma cadeia de transporte de elétrons, né? Essas bolinhas que eu coloquei aqui são proteínas, né, dos vários complexos que compõem a cadeia de transporte de elétrons, né? E esses elétrons, eles são transferidos, né, para o oxigênio, que vira água, tá? Aqui tem o ciclo de Krebs, que foi mencionado, né? Esse ciclo de Krebs é um, né, dos ciclos que fornecem os elétrons, né, para essa cadeia transportadora de elétrons, e o oxigênio, em condições normais, né, ela é reduzida a água, tá? Isso é um processo, ok, não é lesivo, redução do oxigênio, até então você não tem nenhum produto oxidante sendo produzido, né? No entanto, o que se fala é que esse processo de redução, né, do oxigênio pode ser incompleta, né? Se fala bastante em vazamento de elétrons nessa cadeia de transporte de elétrons, e esse vazamento de elétrons faz com que o oxigênio, por exemplo, seja reduzido através de um elétron, e não mais 4 elétrons, e essa redução, né, por apenas um elétron faz com que o oxigênio vire um radical chamado de radical ânion superóxido, tá? Então esse radical é um radical que é um radical de oxigênio que é produzido constantemente durante o nosso metabolismo. Nosso metabolismo não tem uma eficiência 100%, né? Então acredito que se em torno de 1 a 5%, essa porcentagem varia conforme os estudos na literatura, seja reduzido monoeletronicamente e forma-se radicais. Então, constantemente a gente respira, produz energia e produz radicais também. E a gente vai ver por que né, apesar de a gente produzir radicais, né, a gente não fica doente, assim, a gente envelhece, mas a gente não fica doente, porque tem sistemas de defesa, né, que protege, né, enfim. Bom, esse oxigênio ele pode receber outro elétron, né, e virar peróxido de hidrogênio. Então, ele recebe elétron mais prótons, vira peróxido de hidrogênio, tá? Isso pode acontecer espontaneamente, né? E também, na verdade, no nosso organismo isso acontece principalmente através de ação de enzimas, né, que a gente chama de enzimas antioxidantes, a superóxido dismutase, né, que converte peróxido em peróxido de hidrogênio. E o peróxido de hidrogênio também pode, através de uma clivagem homolítica, tá, formar radical hidroxila. Tá? Então, a partir do oxigênio, do metabolismo do oxigênio, a gente já pode gerar 3 espécies reativas. Tá? Sendo que, né, esse radical hidroxila, eu já mencionei para vocês, é extremamente reativo e bastante lesivo. Né? Além disso, né, isso dentro da mitocôndria. Né, isso tudo pode acontecer dentro da mitocôndria. Além disso, o oxigênio, né, pode sofrer
uma excitação. Tá? O oxigênio que a gente respira, né, ele, no estado fundamental, a gente chama de oxigênio triplete. Tá? Esse triplete é porque o oxigênio, né, se vocês lembram da distribuição dos elétrons, ele tem 2 elétrons desemparelhados, né, na última camada, e a gente fala que tem uma regra da multiplicidade de spin, que é 2s mais 1, né, e se você multiplicar aqui mais meio, isso aqui dá 1 e isso aqui vira 3. Né? Então, na verdade, o oxigênio que a gente respira, ele tem um estado triplete, tá? Sofrendo um ganho de energia, tá? Ele vai para um estado excitado chamado singlete, tá? Que tem um orbital vazio. Tá? E esse oxigênio singlete também é uma outra espécie reativa, né? Que, apesar de não ser um radical livre, ele é bastante reativo. Tá? Bom. Então, a partir do oxigênio, a gente já gerou, né, pode gerar todas essas espécies reativas aqui em roxo. Além disso, né, essas espécies reativas, elas podem reagir com outros compostos e gerar mais espécies reativas. Né? Por exemplo, o oxigênio singlete, ele pode reagir com compostos, né? Por exemplo, o próprio lipídio, gerar hidroperóxidos, e esses hidroperóxidos também, né, são espécies reativas que, na presença de metais, geram mais radicais livres. Então, vocês podem observar que é uma reação, né, em cascata, em cadeia. A partir do momento que você gera, né, uma espécie reativa, um radical livre, ele vai sofrendo reações, né, se convertendo em outras espécies reativas, outros radicais livres, e isso vai se propagando, então causando, né, amplificando o grau de dano. Né? Então, aqui também exemplos, né, superóxido, ele pode interagir com o NO, né, que é produzido na vasculatura, e gerar esse composto que a gente chama de peroxinitrito, né, que é reativo também e que pode se decompor formando radical Na2. Então, assim por diante. Né. Peróxido de hidrogênio pode reagir com hipoclorito, né, e produzir o oxigênio singlete. Então, você tem uma interconversão de espécies reativas. Né. Então, você reage, essas espécies reativas reagem entre si e formam outras espécies reativas. Essa reação aqui, ela é bastante importante no mecanismo de defesa do nosso organismo. Ela acontece nos macrófagos, né? Quando, né, no processo de fagocitose de bactérias, por exemplo, o fagossomo, o fagolisossomo, produz peróxido de hidrogênio, produz hipoclorito, produz oxigênio singlete, e isso tudo, essas espécies que são responsáveis pela morte da bactéria. Então, no mecanismo de defesa, essa rota aqui é bastante importante. Radical hidroxila também, né, pode reagir, gerar radicais, pode reagir com bicarbonato, né, e gerar radical carbonato. Né, se a gente pensar, durante o metabolismo, né, a respiração celular, o oxigênio é reduzido à água e também a gente produz CO2. Né? O CO2 é o que a gente elimina, né? E o CO2 ele é convertido no sangue em bicarbonato, então a gente tem uma grande quantidade de bicarbonato também no sangue. Né? E se você produzir um radical hidroxila de alguma forma, você gera um radical carbonato. Né? Esse radical carbonato também é bastante reativo. Tá? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, né, dessa reatividade e da amplificação, né, de como que várias espécies, né, reativas podem ser geradas a partir, por exemplo,
do oxigênio que a gente respira. Tá? Bom, então, onde que esses radicais podem ser formados? Eu falei como eles podem ser formados, através daquelas várias reações em cadeia, e onde eles podem ser formados. Então, a redução do oxigênio à água é um processo que acontece na mitocôndria, né? Então, nesse processo pode ocorrer vazamento de elétrons, e esse vazamento de elétrons, né, gera radicais. Isso acontece dentro da mitocôndria. Tá? Então, aqui é só uma representação mais bonitinha do que eu tentei fazer aqui, né? Da cadeia transportadora de elétrons, né, com seus vários complexos intermediários, onde os elétrons são transferidos, aqui até o complexo 4, né, que aqui não está representado, e o oxigênio vira água nesse complexo 4. Tá? E é onde acontece a produção de energia. Tá? Então, existem intermediários, né, é muito estudado, então os pesquisadores, né, que trabalham nessa área investigam onde acontece esse vazamento de elétrons. Né? Então, o que se sabe hoje em dia é que existem os intermediários, aqui chamado coenzima Q, né? E o vazamento de elétrons, né, acontece justamente aqui na transferência de elétrons da coenzima Q para o complexo 3. Então, a coenzima Q sofre reduções, tem espécies radicalares sendo geradas durante a transferência de elétrons aqui no ciclo da coenzima Q, e esse elétron, né, ela, ao invés de ser transferida para o complexo 3, ela acaba sendo transferida para o oxigênio, tá? Gerando um superóxido, que é convertido em peróxido de hidrogênio. Então, na mitocôndria, né, constantemente, a gente está gerando radical superóxido e está gerando esse peróxido de hidrogênio. Tá? Bom, além, né, da mitocôndria, existem, na verdade, várias outras fontes de radicais ou espécies reativas de oxigênio. Né? Então, o que eu mencionei aqui, a mitocôndria é um dos principais, mas, por exemplo, você pode ter geração de espécie ativa dos lisossomos. Né? Então, existem várias enzimas, né, que são capazes de produzir espécies reativas, né? A mieloperoxidase, por exemplo. No retículo endoplasmático também tem a citocromo P450, né, que pode gerar espécies reativas. Na própria membrana celular, né, existem várias enzimas localizadas na membrana, né, como lipoxigenases, prostaglandinas, sintases, NADPH oxidases, que, né, geram espécies reativas. Né. A NADPH oxidase é bastante importante, né, para a produção de peróxido de hidrogênio no endotélio vascular, e acredita-se, por exemplo, que ele seja uma das responsáveis pelo mecanismo de aterosclerose, né, de entupimento dos vasos. Bom, enfim, então tem várias, né, fontes celulares, né, de espécies reativas. Né. Aqui, só para ilustrar um pouco melhor aquilo, né, aqui seria a produção de espécies reativas pelas células de defesa. Né, esse aqui seria um esqueminha dos macrófagos, né, dos neutrófilos, virando macrófagos, o processo de fagocitose, por exemplo, de bactérias, né, formam os fagossomos, e dentro dos fagossomos, né, aqui está bem ruinzinho de enxergar, não sei se vocês estão vendo, tem a enzima que eu mencionei agora há pouco, a NADPH oxidase, né, que produz superóxido, peróxido de hidrogênio, né, e aí tem o hipoclorito, que é produzido por uma outra enzima, e, né, peróxido de hidrogênio e hipoclorito gera oxigênio singlete, por exemplo, né, e essas várias espécies reativas, elas destroem, ajudam na destruição das bactérias. Né. Então, quando a gente se fala, né, em radicais livres ou espécies reativas, normalmente a gente só pensa num efeito ruim.
né? Mas também eles têm um efeito fisiológico, né, importante, que é ajudar nos mecanismos de defesa. Então a gente também não pode pensar em eliminar completamente a produção de radicais de espécies ativas no nosso organismo, né, porque eles também desempenham um papel importante no mecanismo de defesa, né? Um exemplo. No endotélio vascular, aqui é um outro esqueminha ilustrando, né, a produção de espécies ativas. Então, as células endoteliais aqui das artérias, né, produzem o NO, né, que é um importante agente vasodilatador, né? Aqui, que é um radical livre também, né? Aqui várias enzimas presentes, né, nas células endoteliais, enfim, produzem, através da NADPH oxidase, né, produz radical superóxido, peróxido de hidrogênio, né? E aí, né, por aquele esqueminha anterior que eu mostrei para vocês, da interconversão, né, de espécies reativas, né, NO, por exemplo, reage com o superóxido, gera essa espécie que é chamada de peroxinitrito, que na sua decomposição gera mais radicais, mais espécies reativas. Tá? Existe uma química bastante densa, né, na verdade, por trás de tudo isso. Então, existem grupos lá no Instituto de Química, né, que estudam os mecanismos, né, pelos quais essas várias espécies reativas são produzidas, né? A professora O'Hara Augusto, por exemplo, que escreveu aquele livro que eu mostrei no início, ela estuda bastante esse peroxinitrito, né? Como que ela é produzida, como que o peroxinitrito pode gerar outras espécies radicalares, que consequências essas espécies reativas têm sobre biomoléculas, né? Então eles atacam proteínas, ácidos nucleicos, enfim, gerando danos, como que isso acontece, enfim. Bom, além das fontes endógenas, né, das células, que seria aqui, que foi mostrado, né, o metabolismo na mitocôndria, a produção de espécies reativas na inflamação, existem várias fontes exógenas, né, capazes de também induzir a formação dos radicais livres ou espécies reativas. Então, a luz ultravioleta, né, ela causa danos, por exemplo, na pele, né, por quê? Porque ela induz a produção de espécies reativas, né? Então, a luz UV é suficiente para fazer com que o oxigênio seja excitado, por exemplo, ao oxigênio singlete, né, que é uma espécie reativa bastante importante. Ou pode induzir a quebra homolítica de água, por exemplo, né, e gerar radical hidroxila. Né. Radiações ionizantes são ainda mais eficientes nessa homólise, né, produção de radicais hidroxila. O fumo, né, o tabagismo também, né, causadora de diversas doenças, porque um dos mecanismos é porque ele induz formação de espécies reativas no nosso organismo. Poluição ambiental também é um outro fator, né? Então a gente, nas áreas poluídas, né, tem o metabolismo, né, desses poluentes produz espécies reativas, né? O próprio ozônio que é gerado, ele é uma espécie reativa, né? E isso tudo causa danos, né? E leva a lesões, né, oxidações em biomoléculas importantes do nosso organismo. Tá. E quais, né, as consequências disso, né? Já dá para, na verdade, ter uma ideia pelo que eu falei. Antes de... Bom, as consequências é que levariam a danos em biomoléculas. No entanto, a gente tem, é importante eu mencionar aqui rapidamente, que a gente tem sistemas de defesa. Eu já falei, né, que na mitocôndria a gente produz constantemente superóxido, mas, no entanto, a gente não fica doente, né, constantemente. A gente envelhece, talvez seja por causa disso, por causa de a gente produzir esses radicais.
as doenças mais graves, elas são ocasionadas, por exemplo, por um excesso de produção desses radicais livres de forma descontrolada, né? Isso não acontece, né, normalmente numa pessoa saudável, que tem as suas defesas adequadas, porque existem defesas que são chamadas de antioxidantes, né? Então, a gente pode dividir essas defesas antioxidantes em enzimáticas e não enzimáticas, né? Então, existem várias enzimas antioxidantes. A superóxido dismutase é aquela que eu mencionei para vocês, que converte superóxido em peróxido de hidrogênio. Tem as glutationa peroxidases, né? Então, eu mostrei para vocês que existem vários hidroperóxidos, além do peróxido de hidrogênio, né? Tem os hidroperóxidos. Vários hidroperóxidos que são gerados, né? E as glutationa peroxidases, elas reduzem, né? Não só elas reduzem não só o peróxido de hidrogênio à água, mas como também esses peróxidos para álcool, né? Então, elas, através dessas reduções, elas neutralizam essas espécies reativas, né, e impedem essas reações de oxidação. A catalase é uma outra enzima também, ela reduz peróxido de hidrogênio para água. Essas quinona redutases também são importantes, né, para reduzir aqueles intermediários, por exemplo, a coenzima Q, né, que eu mostrei para vocês que é responsável pela produção de superóxido na mitocôndria. As quinona redutases, elas podem reduzir essas coenzimas e impedir a produção de radicais livres. Bom, tem os mecanismos não enzimáticos, né, que são compostos por várias moléculas pequenas, né, como, por exemplo, a vitamina C e a vitamina E, que eu mostrei naquela tabela inicial, que agem, né, trabalham em conjunto, prevenindo as reações de oxidação, né. Os flavonoides, carotenoides, que são encontradas em frutas e plantas, né? Flavonoides são aqueles compostos polifenólicos, né, que se fala bastante hoje em dia do vinho, né, da casca de uva, né? Esses flavonoides, eles são antioxidantes importantes. Os carotenoides, né, que a gente encontra na abóbora, no tomate, que dá cor, né, a esses alimentos, são os carotenoides. Eles também têm um papel importante como antioxidantes. O urato, né, é derivado do ácido úrico, que é produzido no nosso metabolismo, né, ele também é antioxidante. E a glutationa está aqui meio separado, mas ele é um peptídeo, diferente dessas outras moléculas, né, que normalmente são derivadas diretamente do alimento. A gente tem a glutationa, que é uma molécula, é um tripeptídeo, né, derivada de aminoácidos, tá? E também tem uma função bastante importante, né? A gente tem concentrações milimolares dessa glutationa no meio celular, e são importantes para a defesa, principalmente porque elas trabalham em conjunto, né, com essas glutationa peroxidases. Tá? Então, a gente tem no nosso organismo mecanismos de defesa, tá, que impedem com que esses radicais livres ataquem as biomoléculas. Tá? Só que nem sempre isso funciona, né, de forma adequada. Né? Então, se, né, a produção de radicais, né, os pró-oxidantes, né, for muito maior, né, que a defesa antioxidante, né, essa balança sai do equilíbrio, né, e esse desbalanço, né, nesse equilíbrio pró-oxidante-antioxidante em favor dos pró-oxidantes, faz com que cause um quadro de estresse oxidativo. Então, é nessa situação que os radicais livres vão começar realmente a causar danos significativos, e isso vai levar, né, como consequência ao desenvolvimento de doenças.
né? Então, esse termo aqui, estresse oxidativo, né? Ele foi cunhado, né? Ele foi dado por Helmut Zies, um pesquisador alemão. Inclusive, ele foi, só para contar um pouquinho de história, ele é orientador do meu orientador de doutorado, né? Ele é um pesquisador alemão que deu esse termo. Tá? E hoje em dia, então, se associa muito, né, o estresse oxidativo como causa de diversas doenças. Né? Bom, então, numa situação que, né, os pró-oxidantes, né, são produzidos em maior quantidade, né, ou que os quer dizer, na verdade não são produzidos, que eles ultrapassam a capacidade, né, antioxidante do nosso organismo, né, essas espécies oxidantes, elas podem causar lesões em diversas biomoléculas. Tá? Então aqui estão ilustrados as biomoléculas que a gente considera principais, né, que tem uma função essencial no nosso organismo. Por exemplo, o DNA, o material genético, nuclear, as proteínas, né, e os lipídios de membrana. Tá? Então, lesões em DNA, por exemplo, podem causar mutações, né, de base de DNA, e isso pode levar ao desenvolvimento de câncer, por exemplo. Né? Proteínas, né, se elas forem danificadas, proteínas elas têm várias funções, né, elas funcionam como transportadores, elas funcionam como enzimas, né, enfim, tem uma série de moléculas funcionam em vias de transdução de sinal, enfim. Então, essas proteínas danificadas vão comprometer uma série de vias metabólicas, né? E lipídios, que é o foco, que eu vou falar um pouco mais em detalhes agora, né? O dano nesses lipídios também tem uma série de consequências danosas para o nosso organismo. Bom, então, falei, né, dos radicais livres, de o que são esses radicais, onde eles são produzidos, né? E agora falar da oxidação de lipídios, né? Como que os radicais levam à oxidação, como eles promovem essa oxidação desses lipídios, né, e os produtos que podem ser formados. Tudo bem até aqui? Tá, então, eu dividi novamente essa parte da oxidação de lipídios em alguns tópicos. Tá? Eu vou falar um pouquinho dos lipídios em meio biológico. Eu não sei se todo mundo tem uma noção geral, né, de onde a gente encontra, quais são as classes, enfim. Os ácidos graxos poliinsaturados como alvo preferencial de oxidação, né? O processo de oxidação desses ácidos graxos poliinsaturados, que é chamado de peroxidação lipídica, né? Como que é o mecanismo de reação, quais são os produtos, enfim. Alguém já estuda isso? Trabalha com isso? Não. Algo... Bom, enfim. Bom, os lipídios, né? Eu não sei se às vezes eu estou sendo muito básica ou eu estou indo muito para frente. Estou tentando, né, falar de uma forma geral aqui. Bom, os lipídios, então, quimicamente, eles são caracterizados pela alta solubilidade em solventes orgânicos, né? Então, eles são compostos apolares e por isso que eles são solúveis em solventes orgânicos, e tem uma baixa solubilidade em água, né? E é por isso que, por exemplo, os lipídios na nossa circulação sanguínea, eles não estão sendo transportados de forma livre, né? No sangue, os lipídios eles são transportados em partículas, né, que a gente chama de partículas lipoproteicas, lipoproteínas, né? E sem esse mecanismo de transporte, a gente não conseguiria distribuir, né, os lipídios que a gente consome da dieta, por exemplo, ou aqueles que são sintetizados no fígado, né, para o restante do nosso organismo. Tá? Então, os lipídios na corrente sanguínea são encontrados em lipoproteínas. Tá? Bom,
Os lipídios, juntamente com as proteínas, ácidos nucleicos e carboidratos, são os componentes essenciais das estruturas biológicas. Tá? E eles se encontram distribuídos em todos os tecidos, né? Principalmente nas membranas celulares. Então, todas as células, aquela membraninha, tá? É composta de lipídio, né? Fosfolipídios. E a gente encontra uma grande quantidade, né, desses lipídios estocadas na forma de gordura, triacilgliceróis, no tecido adiposo. Tá? E uma curiosidade, né, é que, além do tecido adiposo, a gente tem uma grande quantidade de gordura no cérebro. Tá? Então, depois da gordura, né, o cérebro é onde a gente encontra a maior quantidade de lipídio no nosso organismo. E daí vocês já podem ter alguma ideia, né, da importância desses lipídios em algumas doenças neurodegenerativas. Né? Então, Alzheimer, Parkinson, né, enfim, várias doenças neurodegenerativas, né, têm uma certa associação com lipídios e oxidações de lipídios. Tá? Um pouco mais de estrutura química. Oi? 2 minutos para acabar. Ah, tá. Bom, então esses lipídios eles são divididos em classes, tá? Isso é importante vocês saberem porque a gente vai começar a falar de ácidos graxos poliinsaturados, né? E esses ácidos graxos poliinsaturados, né, eles têm uma estrutura aqui, um ácido carboxílico, enfim, uma cadeia alifática. Eles estão esterificados em fosfolipídios, tá? E triacilgliceróis. Tá? Então eles podem estar esterificados em triacilgliceróis, que é a forma que a gente encontra lá na gordura. Tá? Os ácidos graxos eles podem estar esterificados em fosfolipídios de membrana. Tá? Então as membranas celulares são constituídas por fosfolipídios, né, que têm essas cadeias de ácidos graxos. Os próprios esteroides, né, o colesterol, né, a gente fala muito de colesterol no sangue, mas acho que é difícil a gente ouvir falar dos ésteres de colesterol no sangue. Né? Ninguém vai no médico e fala assim, meu éster de colesterol está alto. Né? E na verdade, eu acho que até deveria ser o termo correto, porque na circulação sanguínea, a forma predominante do colesterol é na forma esterificada, dentro daquelas partículas lipoproteicas. Né? E elas estão esterificadas em ácidos graxos. Tá? E esfingolipídios, que é um outro tipo de classe de fosfolipídio, né, que também tem ácidos graxos esterificados. Tá? Então, os triacilgliceróis da gordura, os fosfolipídios das membranas, os esteroides esterificados dessas partículas lipoproteicas, né, todas elas, né, têm esses ácidos graxos, podem ter ácidos graxos poliinsaturados, e esses ácidos graxos poliinsaturados são suscetíveis à oxidação. Tá? Aí, deixa eu ver se eu paro. Acho que eu vou parar por aqui, que daí à tarde eu continuo, tá? Falando agora especificamente, né, desses ácidos graxos poliinsaturados como alvo das oxidações, tá? Como que isso acontece, enfim. Então, acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta até aqui e que queira esclarecer agora. Dúvidas, questões? Você falou que no organismo a gente tem carbonato, né? Sim. Daria para a gente oxidar lipídio com bicarbonato? Sim, daria, dá. Mas aí você tem que fazer ele reativo. Como é que eu faria? Aí tem várias formas, né? Então, o bicarbonato, você pode, por exemplo, reagir com o peroxinitrito, né, que também é você pode sintetizar peroxinitrito no laboratório, né, que a gente faz muito isso, pega NO, pega superóxido, gerador, né, precursores, reage no laboratório e gera o peroxinitrito, né, tipo, mais fácil.
Então, no laboratório, a gente consegue fazer a síntese disso. A gente consegue obter isso no tubo de ensaio, enfim. E se você reage isso com a presença você gera radical carbonato. Tá? Isso seria uma forma. Além disso, tem várias peroxidases, enzimas também. Então, tem enzimas. Isso é uma coisa que a professora O'Hara tem estudado bastante, ela que demonstrou a existência desse radical carbonato. Essas peroxidases também você consegue, fornecendo CO2, enfim, gerar carbonato, na verdade, se gera esse radical carbonato. E, se não me engano, com relação à LDL, tem alguns estudos já usando geradores, né, de radical carbonato para oxidar a LDL. Principalmente por causa da importância biológica, né, porque tem muito carbonato na circulação sanguínea, né, então ele teria uma relevância bastante importante no mecanismo de oxidação dessas lipoproteínas. Se fala muito em oxidação por metais, né? A gente oxida lipídios, enfim, lipoproteínas usando metais, ferro, cobre, enfim, mas a quantidade desses metais livres, né, no organismo é pouca. Né? Então, a relevância, né, desse mecanismo direto por metais é um pouco questionável. Então, existem outras formas de você oxidar, né, essas partículas, essas lipoproteínas. Né? O próprio peroxinitrito sozinho, por exemplo, né, ele também, você pode oxidar lipídio direto, porque ele sofre homólise, né, na verdade, isso aqui ele gera radical hidroxila, ele gera radical NO2, isso aqui ataca lipídio. Então, isso aqui tem importância porque a gente produz o peróxido, né, no metabolismo a gente produz NO, o endotélio, né, as NO sintases, enfim, produz isso. Então a gente tem uma geração, a gente pode ter, na verdade, a geração disso, né, e isso pode atacar as lipoproteínas, enfim. E acho que tanto peroxinitrito como radical carbonato também são utilizados para oxidação de lipoproteínas, para estudos, né, in vitro, para estudar esses mecanismos de doenças cardiovasculares. Você falou dos flavonoides, então, por exemplo, a uva. Isso. É verdade que quanto mais escura a uva é, mais flavonoides tem? Provavelmente sim, porque a cor, ela representa, ela é dada por esses compostos fenólicos. Né? O flavonoide é uma classe que tem de vários compostos fenólicos, né? Que tem uma estrutura básica de 3 anéis. E dentre os flavonoides você encontra as antocianinas, por exemplo. Né? As antocianinas é que dão essa cor roxa para a uva. Então, se tem mais, se é mais escura, é porque tem mais, por exemplo, antocianinas. Né? Eu não mencionei, a uva também tem resveratrol. Acho que hoje em dia também se fala muito em resveratrol. Né? Também é um outro antioxidante importante presente na casca da uva. Eu não vou comer uva verde, né? Não, acho que não é que não. Acho que a roxa é mais eficiente, porque eu acho que deve ter alto conteúdo de antocianinas, porque cor, na verdade, é relacionada com ressonância de elétrons desses anéis. Né? Então, esses compostos polifenólicos, fenol é aquele anel benzênico com OH. Né? Então, isso são fenólicos. Esses compostos polifenólicos, eles são bons antioxidantes porque esses anéis, né, onde o elétron está em ressonância, eles fazem com que aquela hidroxila que está ligada a ela, o OH, seja um fácil doador de prótons, de hidrogênio, hidrogênio. Então ele é um bom antioxidante. Então o radical que está ávido por elétrons ali,
ele vai pegar, ao invés de oxidar o elétron do lipídio, ele vai reagir com o antioxidante, né? Então, se você tem muita cor, é porque tem muitos elétrons em ressonância, seja nesses anéis, seja em cadeia, e esses elétrons, de alguma forma, são bons, né? Esses elétrons em ressonância nesses compostos fenólicos são bons para a eficiência da molécula como antioxidante, né? É que a cor é mais visível, né? Então, acho que mesmo não tendo cor, não é que não tenha compostos antioxidantes, mas eu acho que quanto mais escuro, eu acho que deve ser melhor. Significa que tem mais compostos polifenólicos. Bom, vamos agradecer então a saída.